Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Você que está investindo em ações ou pretende investir em ações, então o grande cuidado que a gente tem que ter é escolher na qual empresa nós queremos fazer o aporte, qual empresa que nós queremos investir, né? E aí, naturalmente, é interessante conhecer um pouquinho o que é essa empresa, de onde ela vem, para onde que ela vai, mas principalmente saber como que ela está financeiramente, de endividamento, em termos de lucratividade e de rentabilidade, já que quando você compra ações, você está entrando de sócio de alguém. Então nós temos que saber com quem nós estamos nos associando. E naturalmente que a decisão de escolher uma ação para investir, né, é uma decisão de risco, envolve todas as operações de investimentos, envolvem riscos e nós temos que saber medir esses riscos, saber se vale a pena ou se não vale a pena, né? E aí nós vamos trazendo aqui dentro do canal todas essas informações para que vocês possam pelo menos conhecer um pouquinho da empresa. Claro que só nossas informações aqui talvez não sejam suficientes, então precisamos buscar outras informações para fundamentar bem o nosso processo de decisão. E as empresas que a gente analisa aqui são indicações aqui dos nossos inscritos, e no caso da empresa que será analisada hoje, veio a indicação lá do Francisco Gleidson, grande Francisco Gleidson. Muito obrigado aí pela sugestão, prazer poder lhe atender, Francisco. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita também, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, isso aí, muito importante também pra gente aqui, dá o like, ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando aqui para vocês. E a empresa indicada lá pelo Francisco Gleidson é uma empresa, nossa, que é gostoso a gente fazer análise, porque é uma empresa centenária, e são poucas as empresas centenárias que nós temos aqui no Brasil, então é gostoso quando você conta uma história que vem lá de mais de um século atrás, é muito interessante. E no caso da empresa aqui do Francisco Gleidson, ele sugeriu a Companhia de Tecidos Santanense S.A., Companhia de Tecidos Santanense S.A., uma empresa que é lá de 1891, mas para a gente entender o que é a Santanense, então vamos voltar no tempo e vamos ter que falar de Manuel José de Souza Moreira. Manuel José de Souza Moreira, ele é filho de fazendeiros lá do interior de Minas Gerais, e aí um dia foi morar com alguns parentes lá para aprender a questão de comércio, como que funcionava o comércio, até para poder ingressar dentro dessa área. E a partir daí, então, ele acabou se tornando comerciante e se tornou um próspero comerciante lá do interior de Minas, né? E aí, daí na sequência, quando chegou lá nos 60 anos de idade, e olha só que naquela época, 1890, lá com 60 anos de idade, era o tempo que as pessoas paravam de trabalhar. E aí, naturalmente, ele acabou vendendo tudo e parou de trabalhar. Mas a ociosidade acabou não lhe fazendo bem, e aí resolveu retornar às atividades. E aí, inspirado numa outra empresa que a gente já analisou aqui no canal, a Companhia de Tecidos Cedro de Cachoeira, ele se inspirou nessa empresa que havia sido constituída e resolveu também montar a sua empresa, a sua Companhia de Tecidos Santanense S.A. Isso lá na cidade do Arraial de Santana, de São João Acima. Atualmente é a cidade de Itaúna, lá em Minas Gerais. E aí, então, ele começa ali com 12 teares e começa a sua produção aos pouquinhos. Claro que entre 1891, quando ele monta a empresa, até ela começar a operar em 1895, foi um período de muitas dificuldades, porque é só investimento, investimento, investimento e nada de venda, né? E aí as vendas começaram, a produção e vendas começou só em 1895. E aí a coisa começa a se desenvolver gradativamente, devagar, até que chega a época da Segunda Guerra Mundial. Bom, mas antes disso, deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse sonho lá do Manuel José de Souza Moreira, que montou a empresa em 1891, começou a operar em 1895, 3 anos depois ele veio a falecer, né? E aí, naturalmente, a empresa acabou sendo tocada pelos demais sócios ali da empresa, e ela continuou sendo tocada. Na Segunda Guerra Mundial, aí começou a ter uma falta, escassez
de tecidos importados. E aí a venda da Santanense começou a explodir, a produção e vendas, e aí começou mais investimentos em maquinário, mais investimentos em instalações, e aí a empresa foi se desenvolvendo cada vez mais. Em 1950, para suprir a sua necessidade da Santanense de energia elétrica, aí eles construíram barragens, construíram uma hidrelétrica para fornecer energia para a Santanense continuar trabalhando. No ano de 1967, já se tornou uma empresa SA de capital aberto, lá em 1967, hein? Já no ano de 1990, nós tivemos a abertura de mercado e aí começou a enxurrada de produtos estrangeiros chegando no Brasil. Mas devido à qualidade e à competência da Santanense, ela conseguiu competir de igual para igual e se manter estável e viva dentro do mercado que passou a ser extremamente competitivo. Já no ano de 2004, o controle da Santanense acabou sendo assumido pela Coteminas, que também é lá do interior de Minas Gerais, né? E aí, a partir do ano de 2010, a empresa se especializou nos chamados tecidos profissionais, que são aqueles tecidos usados para uniformes de empresas, para jalecos e etc. Então, se especializou nesse tecido. E hoje, então, vamos saber como é que está a situação econômica e financeira da Santanense. Para tanto, eu trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e o balanço mais recente agora de 30 de setembro de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da CIA de Tecidos Santanense S.A. e trouxe para vocês aqui 2018, 2019 e 2020 e também as informações mais recentes apresentadas pela companhia, agora no último dia 30 de setembro de 2021, as informações do terceiro trimestre do ano de 2021. E vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da Companhia de Tecidos Santanense S.A. Começando aqui pelo exercício de 2018, onde a empresa tinha dentro do seu ativo 629 milhões de reais entre bens e direitos, né, dispostos dentro do seu patrimônio. E aí eles são divididos aqui em ativo não circulante, que é o chamado também capital fixo, apesar do realizável a longo prazo estar dentro desse grupo, ser valores a receber a longo prazo, mas é um recurso que a empresa não pode contar no seu dia a dia. E aí, naturalmente, temos aqui o capital de giro, que agora sim são os recursos do dia a dia da empresa. No ano de 2018, a empresa possuía um ativo circulante total de 277 milhões de reais, com uma representatividade de 44% sobre tudo aquilo que a empresa possuía no seu patrimônio. E esse capital de giro ele é composto pelo caixa equivalente, o dinheiro que a empresa possui no dia 31 de dezembro de 2018, 4.581.000, 113 milhões em contas a receber e 118 milhões em estoques. E aí, naturalmente, nós temos aqui dentro do ativo não circulante valores a receber a longo prazo, 178 milhões, sendo que boa parte disso aqui são empréstimos a partes relacionadas, que por sinal esses empréstimos com partes relacionadas, elas não estavam explícitas dentro das notas explicativas, né, para a gente saber até quem são essas partes relacionadas. E também temos aqui investimentos dentro do ativo não circulante que se referem a aplicações fora da atividade da empresa, como por exemplo a compra de uma fazenda, que também não sabe-se o porquê de uma companhia de tecidos ter uma fazenda, né, como um investimento, mas enfim, aparece lá também dentro dos investimentos. E o imobilizado que passa a ser o quê? Todas as máquinas, equipamentos, instalações, móveis, utensílios, tudo que a empresa necessita para poder desempenhar a sua atividade. Já no ano de 2019, aí o ativo total ele apresenta uma pequena retração para 597 milhões, o capital de giro cai aqui para 264 milhões, porém mantendo os 44% de representatividade. Melhora um pouquinho a posição de caixa da empresa com 11 milhões, 116 milhões em contas a receber e 116 milhões em estoques. Indo para o ano de 2020, aí o ativo total passa a retornar, né, na casa dos 600 milhões, indo para 649 milhões. 266 milhões de capital de giro, permanecendo aqui na faixa dos 41% agora o capital de giro, a representatividade que ele tem em relação ao ativo total. A posição de caixa permanece ali nos 12 milhões, 114 milhões em contas a receber e o estoque reduz para 100 milhões de reais. Já no terceiro trimestre do ano de 2021, a empresa agora tem o seu tamanho, né, o seu ativo total de 698 milhões, 281 milhões em capital de giro, 40,3% de representatividade. O caixa
com 19.606.000, todo o dinheiro que a empresa possuía, né, no dia 30 de setembro, caixa, banco, aplicação financeira. 159 milhões, aumenta aqui o contas a receber, e o estoque ele reduz aqui para 85 milhões. E a parte do capital fixo, ele permanece aqui com os 261 milhões, sendo que a grande parte, empréstimos a partes relacionadas, que a gente já citou há pouco, permanece aqui um investimento de 35 milhões, com a aquisição de uma fazenda, né, que a gente citou há pouco, e reduz aqui o imobilizado da empresa para 119 milhões. Inclusive essa questão da fazenda e partes relacionadas tem sofrido aqui alguns questionamentos aí de acionistas minoritários, tá? Mas enfim, está aqui dentro do balanço, apesar de nas notas explicativas não estarem bem claros ou do que se referem a esses valores aqui. Vamos então para o endividamento da Santanense. Em 2018, uma dívida de 351 milhões, sendo que representava 55,9% de tudo que a empresa possuía, o tamanho da dívida, 55,9%. No ano de 2019, a dívida recua para 309 milhões, 51%. Agora é o peso da dívida em relação ao ativo total. No ano de 2020, a dívida sobe para 366 milhões, com 56% de representatividade, e fecha setembro de 2021 com 377 milhões, com 54%. Portanto, é o peso da dívida em relação ao ativo total. Então, a gente percebe aqui que é o endividamento na casa dos 55, recua, volta para os 56, volta um pouquinho ali para 54, enfim, vem se mantendo estável dentro dessa linha. Ao passo que o capital de giro também mantém aqui uma certa estabilidade, apesar de uma pequena queda que vem ocorrendo a cada ano, o capital de giro ainda permanecendo com 40,3%. Já em termos de resultados, no ano de 2018, a Santanense faturou 437 milhões, em 2019, 461 milhões, em 2020, 473 milhões e em 2021, até setembro, já acumulava faturamento de 475 milhões, projetando um faturamento próximo de 600 milhões para o ano de 2021. Então, o faturamento aos pouquinhos ele vinha crescendo e agora nesse ano de 2021 que ele vai dar um salto maior. Mais importante do que o faturamento é o resultado que a empresa gera. 71 milhões de lucro em 2018, 10 milhões de lucro em 2019 e no ano de 2020 fechou com um pequeno prejuízo de 3 milhões 755 mil e em 2021 já acumula um lucro de 36 milhões, projetando também um lucro perto de 50 milhões para o ano de 2021. Então, em termos de faturamento, vem crescendo o faturamento. Em termos de resultado, apesar do ano passado ter tido o prejuízo, um pequeno prejuízo, mas esse ano a empresa já se recuperou. Já que estamos aqui com os números da Santanense, trago para vocês também nesses gráficos o comportamento da situação financeira da empresa, começando aqui pela liquidez. A liquidez que ela é dividida, pelo menos que dividimos aqui, em liquidez geral, que é uma liquidez de longo prazo, foca mais o longo prazo, e a liquidez corrente, que mede no ano corrente, o que está acontecendo com a empresa financeiramente no ano. A liquidez geral, ela sai com índice de 1,29, sobe para 1,39 em 2019, recua para 1,28 em 2020 e agora em 2021 já está com 1,47. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,47, paga e sobra, mostrando uma folga financeira no longo prazo da empresa. Já nas outras 4 barrinhas que nós temos ali, tratam da liquidez corrente, que é a liquidez de curto prazo. No ano, a empresa consegue pagar suas dívidas? Se consegue, o quanto que sobra? Então, ele sai com índice de 1,23, sobe para 1,36, recua para 1,01 e agora fecha setembro de 2021 com 1,07. Isso quer dizer, no ano, para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter que pagar, ela dispõe de R$1,07. Então, está trabalhando ali com uma liquidez de curto prazo na estica, né? Não tem folga financeira, mas também não tem aperto financeiro, está trabalhando ali no limite praticamente, né? Virando a página aqui, temos também agora os índices de endividamento para entender como que vem se comportando a dívida da empresa e também qual é o tamanho da dívida. Começa 2018 com 55,8%, em 2019 vai para 51,8%, uma redução,
volta a subir em 2020 para 56,4% e fecha setembro de 2021 com 54,1%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 54,1%. E agora também aqui os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha e no que ela ganha, né? O ganho dela em relação ao quê? Então nós temos diversas medições de ganhos, né? O ganho sobre o que ela vende, o ganho sobre o que ela investe, o ganho que ela tem para o acionista. Então começando com a margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. 16,4% foi a margem líquida em 2018, 2,3% a margem em 2019, aí fechou com uma margem negativa de menos 0,8% em 2020, até em função do prejuízo que a gente citou há pouco, e agora nesse ano de 2021 já tem uma margem aqui de 7,6%, quer dizer, em relação a tudo que ela vende, sobra para a empresa 7,6%. Já nas outras três barrinhas, trato da rentabilidade do ativo, o ganho que ela tem em relação ao investimento feito dentro da companhia. 11,4% em 2018, 1,8% em 2019 e em 2020 fechou com uma rentabilidade do ativo negativa em menos 0,6%. Naturalmente que não temos aqui o ano de 2021, porque temos que esperar fechar o ano para ver a rentabilidade do ano, para ter as mesmas bases de comparação. E fechando também aqui com a rentabilidade do PL, que são as outras três barrinhas que nós temos ali, que é o ganho agora do acionista. O acionista que tem suas ações dentro da empresa, que faz parte do patrimônio líquido da empresa, quanto que a empresa gerou de ganho para esse acionista? 25,8%, uma excelente rentabilidade do PL em 2018, 3,7%, aí já baixinho em 2019, e uma rentabilidade negativa de 1,3% em 2020, naturalmente que em função do prejuízo que a gente já citou. Então o que a rentabilidade do PL nos mostra? É que quando você compra ações da empresa, você passa a fazer parte do patrimônio líquido. E aí a empresa, ao gerar o lucro pertence ao sócio, pertence ao acionista, que através da assembleia vai definir se vai distribuir ou não esse lucro, né? Então pode distribuir parte através de dividendos e juros sobre capital próprio e pode deixar outra parte para a empresa, mas que o lucro pertence ao acionista, pertence. Então esses são os índices de lucro em relação ao patrimônio líquido que a gente acabou apresentando aí, 25,8%, 3,7% e 1,3%. E também, já que estamos falando de acionista, vamos falar aqui das ações. E nas ações nós temos aqui o comportamento da ação da Companhia de Tecido Santanense. E eu peguei aqui as ações preferenciais, a CTSA4. Né? Só para a gente entender como que as ações vêm se comportando num período de 5 anos. Então, começando lá pelo ano de 2016, cada ação da Companhia Santanense, ela valia na época, lá no final de 2016, 60 centavos apenas. Aí depois ela dá uma subidinha e passa a trabalhar estável ali na faixa dos 80 centavos. Aí ela dá um pico ali, isso foi no ano de 2018, ela dá um pico, que também esses picos são muito questionados, né? Onde a ação ela chega lá a bater praticamente R$ 3,41. E aí depois ela recua e volta ao seu normal, só que agora o normal dela passa a ser na faixa de R$ 2,00. E aí ela vai trabalhando 2019 inteiro, girando ali perto de R$ 2,00, dá uma subidinha, começa 2020, aquela queda que você está vendo ali em 2020, é a queda em função da pandemia. Deu a pandemia, a empresa sentiu, né, e os acionistas sentiram que a pandemia não seria tão grave assim para a companhia, aí ela dá mais um pico, aí quando ela dá esse pico, volta lá para os R$ 3,44, não se sustenta, e aí ela cai novamente, fica girando em torno de R$ 2,00. Dá mais uma subida agora no ano de 2021, chegando até R$ 3,00, aí de volta ela despenca, e agora nesse último dia 1º de dezembro, quando nós fizemos essa análise, as ações estavam valendo ali, girando na faixa de R$ 1,40. Vale ressaltar que sempre que tem esses picos que vocês estão vendo ali no meio dos gráficos, esses picos, naturalmente, eles são investigados, né, pela CVM, que pode ser ataque especulativo, que a empresa vem sofrendo, então ela sofre um ataque especulativo, onde causa uma valorização
inexplicável de uma hora para outra, e aí pode ser o quê? Ataque de tubarões a essa empresa, forçando uma alta, digamos assim, eles compram as ações, forçam uma alta, vendem as ações, e aí na sequência as ações voltam ao seu normal. Então é comum em algumas empresas a gente observar esses picos ali que ocorrem, que naturalmente são investigados pela CVM para ver se não é manipulação de mercado. Só para fechar também, como a gente falou que o valor de mercado dela está na faixa de R$ 1,40, o valor patrimonial, como está marcado ali embaixo, R$ 2,88. Portanto, as ações hoje, elas estão valendo metade do que vale em termos de patrimônio a companhia. Então, o patrimônio da empresa, cada ação vale R$ 2,88 e hoje ela está sendo comercializada na preferencial em 1,40. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Companhia de Tecidos Santanense S.A. A Companhia de Tecidos Santanense, que, como a gente falou, é uma empresa centenária aqui no Brasil. São poucas as empresas que conseguem ter essa longevidade, até porque, devido a todas as instabilidades econômicas e tudo aquilo que vai ocorrendo, as transformações, as modernizações, a globalização, então, tudo isso aí são desafios para as empresas, né? E por isso que a gente valoriza muito cada história de empresa, a gente valoriza cada trajetória de empresa, porque a gente sabe a dificuldade que é empreender aqui no Brasil, né? Com todas as adversidades que o empreendedor brasileiro tem que enfrentar, e ele resiste bravamente. E aí, naturalmente, quem é acionista está investindo nessas empresas, está apostando também nessas empresas. Então, o que a gente torce é para que as empresas realmente elas consigam suportar todos os obstáculos, superar todas as dificuldades e poder continuar vivas e crescendo cada vez mais. Que aí, ao continuarem vivas e crescendo cada vez mais, estão gerando empregos, estão gerando desenvolvimento, estão gerando renda e, naturalmente, para quem é acionista que investiu nessas empresas, está gerando retorno para os acionistas mais do que merecido, né? Então, por isso que a gente tem o prazer aqui de contar todas essas histórias, contar toda a trajetória, porque na hora que você faz o seu investimento, você sabe aonde você está investindo, você sabe a trajetória da empresa na qual você está investindo, mas principalmente, mais importante do que uma bela história, nós temos que ter também a situação econômica e financeira da empresa que a gente retrata aqui dentro do canal, e isso tudo te dá condição de tomar decisões melhores, né? Como falei, investimento em ação é risco, então vamos diminuir os riscos e tentar potencializar as probabilidades de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês!